Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Timão empilha as chances criadas contra a Ponte Preta, mas perde o jogo em casa e se complica na tabela. Será que ainda dá para... Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão empilha as chances contra a Ponte, perde o jogo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão empilha as chances criadas contra a Ponte, mas perde em casa e se complica na tabela. Será que dá para classificar ainda? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já passamos de 960 mil, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Você que ainda não está inscrito, por favor, é só o que eu peço para você, like no vídeo me ajuda também, mas inscreva-se no canal e vamos bater essa meta de 1 milhão de inscritos aqui. Falta muito pouco, muito obrigado a todos. Pessoal, o Corinthians ficou no 1-0 para a Ponte Preta na Neoquímica Arena e frustrou o que a gente imaginava ser uma sequência até de 9 pontos nesses 3 últimos jogos da fase classificatória em busca de uma classificação para a fase de mata, né, do Campeonato Paulista, nas fases eliminatórias. Ficou difícil não por conta do Antônio Oliveira, não por conta de jogadores que recém chegaram, mas por conta da campanha ridícula que o Mano Menezes fez, com 5 derrotas seguidas, tomando pancada do Novo Horizontino em casa, fora o baile, tomando do São Bernardo, do Ituano, quebrando tabu para o São Paulo, perdendo para o Santos também. Foram esses jogos que determinaram uma campanha horrorosa do Corinthians, a ponto de ser o lanterna do Grupo C e ter que ficar correndo na subida, né? Correndo na esteira, como a gente fala, e ficar tentando escalar uma montanha agora, não dependendo apenas de si. O Corinthians ainda tem chances matemáticas, depois eu vou traçar aqui esse paralelo num vídeo aqui para vocês entenderem qual a matemática, mas assim é muito difícil porque se a Inter de Limeira já venceu o São Paulo na quarta-feira, o Corinthians já está eliminado, então já tem que no máximo empatar, só para vocês terem uma ideia, e a Inter tem 3 jogos a jogar, né? Esse contra o São Paulo atrasado e as últimas 2 rodadas. Enfim, ainda tem o Mirassol né, como grande adversário, e olha que a vitória do Palmeiras deu uma ajudada assim um pouco, né, pro Corinthians em termos de tabela, mas está 5 pontos, né, da zona de classificação, 4 pontos, né, da Inter de Limeira e do Mirassol. O Corinthians tem 10 pontos e 18 do Bragantino, que é o líder e que já desgarrou, né, praticamente está classificado. Vamos falar do jogo, porque o Antônio Oliveira resolveu colocar o Yuri Alberto como titular desde o início. E aí aquela escalação que a gente praticamente já conhece, né, com todos os jogadores mais conhecidos, né, o Wesley pela esquerda, o Romero pela direita, o Yuri Alberto centralizado, o Rodrigo Garro, o Maicon e o Ranielli numa espécie de tripé, né? Ele fixa o Ranielli à frente da defesa, isso tudo na teoria e quando o jogo começou, depois bagunçou tudo. O Maicon mais pela direita, o Garro mais pela esquerda e esses 3 atacantes. E no primeiro tempo, o Corinthians tomou um gol muito cedo, com o Carlos Miguel de titular. Já vi gente aí torcendo o nariz. Não acho que ele tenha falhado, de verdade. O Elvis, que é muito inteligente, né, o meio-campista da Ponte, ele cobra a bola por baixo, forte, rasante. O Carlos Miguel não está esperando, faz a defesa embaixo. É verdade que ele rebate para o centro da área, o Iago Dias consegue a finalização, ele está caído, não consegue se reerguer e muito cedo no jogo a Ponte faz o gol. Ou seja, dava muito tempo ainda para o Corinthians poder buscar a sua virada, a sua vitória dentro de casa pela diferença técnica. A Ponte faz uma boa campanha, isso é verdade, é reconhecível, mas o Corinthians teria tempo e teria jogadores titulares ali, uma escalação completamente aceitável para você vencer o jogo em casa. E ainda algumas peças interessantes no banco de reservas. O Coronado e o Pedro Raul, eles não foram relacionados e a partir de segunda estarão juntamente do grupo, treinando com o grupo para que na semana que vem estejam à disposição. O Corinthians resolveu preservá-los um pouco mais. E o Yuri, que a gente imaginou que fosse uma lesão mais grave, ele estava à disposição para ser titular e jogou o jogo todo. Então não era uma lesão tão grave assim. A questão é, depois desse gol da Ponte, a partir dos 15 minutos, mais ou menos, no primeiro tempo, só deu o Corinthians. Mas só deu o Corinthians num volume absurdo para que o Corinthians empurrasse a Ponte para o seu campo e buscasse o gol de empate ainda no primeiro tempo e, quem sabe, até a virada. Não aconteceu. Foi uma pressão, um volume e a Ponte foi voltando. E a Ponte foi dando passos para trás. E a Ponte foi se colocando dentro da área e dali não saiu mais. Foi muito raro a gente ver algumas escapadas da Ponte, porque, de resto, era o Corinthians atacando. E aí fica muito difícil mesmo para o time que precisa encontrar alguma alternativa
e não consegue via bola aérea porque a defesa da Ponte é muito alta. Então você não tinha esse ganho. Talvez o Pedro Raul fosse um jogador mais, digamos, interessante para um jogo como esse, mas ele não estava à disposição. Mais do que o Yuri Alberto, que sabe atacar o espaço, que sabe atacar uma bola aérea, que sabe fazer pivô, mas a gente já falou aqui 70 vezes que não era dele. Tinha como mudar isso no decorrer do jogo, só se você esperasse a Ponte atacar para contra-atacá-la. E entregar a bola para a Ponte podia não resolver muita coisa. Porque no segundo tempo até a Ponte teve uma escapada lá e o cara preferiu não atacar para dentro da área, ele foi cortando para fora, assim, para ganhar tempo. A Ponte não queria atacar, a Ponte queria se defender. E você só conseguiria atacar o espaço ou contra-atacar no estilo que o Yuri Alberto gosta se você permitisse com que a Ponte atacasse e ela oferecesse esses espaços. Isso não aconteceu. A Ponte ficou retraída lá atrás, com 10 jogadores atrás da linha da bola, 11 jogadores atrás da linha da bola, e o Corinthians alçando bola para a área ou tentando infiltrar. E na tentativa de infiltrar, ficou muito difícil, ficou muito complicado. Veio o segundo tempo e o Antônio Oliveira fez as suas trocas. Eu questionei aqui na live que a gente fez pós-jogo e continuo questionando as saídas do Wesley e do Romero. Eu imagino que talvez pela sequência de jogos, porque eles jogaram quinta-feira também, né? Quinta-feira. A Ponte Preta não jogou durante a semana, o Corinthians jogou na quinta-noite, 72 horas depois, né? Sexta, sábado e domingo, sim. Os jogadores estavam em campo para jogar mais uma partida. E ele não poupou ninguém, nem contra o Cianorte e nem contra a Ponte Preta. Eu acho que talvez ele pudesse segurar um pouco mais o Yuri. Mas se o Yuri tivesse 100%, e ele até respondeu na coletiva, nenhum jogador vai a campo se não tiver 100%, mas como o ataque funcionou tão bem contra o Cianorte, e é verdade contra o Cianorte, mas como funcionou bem o Romero ali de falso 9 na referência, o Pedro Henrique por um lado e o Wesley por outro, eu teria mantido, até para dar um descanso maior para o Yuri Alberto. Não é uma questão de barrá-lo, dele não ser mais titular e de definir um novo ataque, não é isso. A questão é você dar sequência para aquilo que funcionou. Pois bem, mesmo assim, eu não teria tirado tão cedo no jogo o Romero e o Wesley, que estão vivendo uma boa fase. O Romero, ele tem o faro de gol, ele é mais objetivo, é terminal, a bola sobra para ele, ele empurra para dentro. E no caso do Wesley, que está vivendo uma fase técnica muito boa, ele resolve tirar os dois. Para botar o Pedro Henrique, eu acho justo colocar o Pedro Henrique, eu só não teria tirado o Romero, pelo menos não tão cedo no jogo, e para colocar o Biro no lugar do Wesley. Inicialmente o Biro, que entrou bem contra o Cianorte, é verdade, mas o que o Biro poderia acrescentar mais que o Wesley não poderia? Pelo contrário, o Wesley era o jogador que estava quebrando linhas e que estava tentando alguma coisa para romper essa barreira tão posicionada da Ponte Preta. Ele preferiu o Biro jogando por dentro. Depois, mais para frente, ele tira o Hugo para colocar o Mosquito, ele abre o Mosquito pelo lado esquerdo e puxa o Biro para a lateral. Mas o Biro também se torna praticamente um meia atacante. Nesse momento, ele já tirou o Gustavo Henrique, que tinha um cartão, para botar o Ranieri de zagueiro, que na verdade não foi zagueiro. Ele só recompunha mais para ajudar o Félix Torres quando a Ponte Preta pegava a bola, mas na verdade ele ficava lá armando o jogo. O Félix Torres estava armando o jogo. O Carlos Miguel foi para a área. O Corinthians fez tudo o que precisava fazer para virar o jogo. O resumo é esse. O Antônio Oliveira, talvez eu não tiraria o Romero e o Wesley, mas em termos de alterações táticas e movimentos táticos para vencer o jogo, cara, ele fez tudo o que ele podia, tudo que estava à sua feição, tudo que foi possível fazer em termos de postura. O Rodrigo Garro começou a ser mais acionado, especialmente pelo lado esquerdo, entrou o Matias Rojas, os dois jogaram juntos e até de forma interessante, e o Garro, cara, se movimentou e correu o jogo inteiro para tentar construir jogadas ofensivas. A questão é que tinha um muro alvinegro dentro da área da Ponte Preta. Era muito difícil penetrar. Então você tentava levantamentos da intermediária, os caras afastavam. Você tentava lateralizar o jogo, seja pelo Mosquito ou pelo Pedro Henrique, chegavam à linha de fundo, cruzavam, a defesa afastava. Ou o goleiro intervinha, ou o time finalizava para fora. Então, será que o Corinthians foi incompetente nas finalizações? Eu acho que a Ponte também não conseguiu ceder tantos espaços assim. Não cedeu tantos espaços para que o Corinthians pudesse aproveitar. O Garro não conseguiu ter um espaço para finalizar, o mesmo vale para o Matias Rojas. Quando ele conseguiu desferir, a bola passou isso aqui da trave. O Félix Torres foi um cara que aparou essa bola aérea em vários momentos. O Gustavo Henrique no primeiro tempo, o Félix no segundo, a bola bate na trave e sai. O Corinthians criou, foram 29 finalizações, foi 80% de posse de bola. Eu não posso aqui dizer que o Corinthians não jogou para vencer, ou que não jogou melhor do que a Ponte. Resultado, 1-0 Ponte Preta. É do futebol. A Ponte foi efetiva no primeiro lance, depois se propôs, através de uma estratégia muito kamikaze do Cláudio Brigatti, mas
eu tenho que dizer eficiente, de se resguardar e mesmo com essas 29 finalizações, foram poucas chances claríssimas, claras, em que você diz, meu Deus, ali era o gol. Foram muitas chegadas do Corinthians, mas muitas chegadas em que a Ponte dificultava ao máximo a chance de você poder finalizar com precisão, com calma, com paciência. O Corinthians não conseguiu fazer isso. E aí no segundo tempo, com essas entradas do Biro, do Ranieri virando o zagueiro, com o Pedro Henrique pela direita, primeiro pela esquerda, depois pela direita, aí o Mosquito cai pela esquerda, aí o Mateuzinho entra lá numa segunda linha para tentar alguma coisa em que o Félix Torres está cruzando a linha divisória do gramado e é quase como um meia armador, para vocês terem uma ideia do quanto o Corinthians empurrou a Ponte Preta. O Corinthians tentou e buscou o resultado incessantemente. Não rolou. Não rolou e o resultado final disso foi 1-0 para a Ponte. Repito, não acho que o Carlos Miguel tenha falhado, mesmo que tenha sido a primeira derrota dele com a camisa do Corinthians em 13 jogos agora. Acho que ele é um cara que está extremamente preparado, mas assim como não acho que o Cássio tem que se aposentar amanhã. Acho que a transição tem que iniciar de forma gradativa, concordo que ela pode ser feita, mas eu também não gosto de duvidar e nem quero aposentar ninguém, porque eu acho que o Cássio é um cara que no ano passado, por exemplo, apesar da instabilidade, apesar de já não ser a mesma criança de 10 anos atrás, é um cara que ainda salvou o Corinthians em vários momentos no ano passado. Então não dá para crucificar nenhum nem outro. O Hugo fez um jogo, mais uma vez, regular. O Fagner também não comprometeu. O Mateuzinho entrou no segundo tempo, conseguiu um cruzamento, mas muito pouco, né? Nas bolas alçadas para a área, o Corinthians estava tentando alguma coisa, mas talvez realmente não fosse para o Yuri Alberto o jogador mais próprio para o estilo de jogo. O Wesley e o Romero saíram cedo no jogo. O Mosquito e o Pedro Henrique tentaram alguma coisa nesse sentido, assim como o Rojas e o Rodrigo Garro. A Ponte tem muito méritos nessa vitória. E eu prefiro valorizar isso do que dizer que o Corinthians agora caiu na realidade. Não é bem assim. Mesmo com a derrota, eu vejo evolução. Eu vejo um time que compete, que disputa, que se entrega, e o Antônio falou isso na entrevista, que foi lá e deu parabéns aos jogadores pela entrega que eles tiveram. E claro, depois na reta final, o time ficou um pouco desorganizado, porque ali você já não está mais na jogada ensaiada, você está no desespero, você quer o resultado é o mais importante de tudo, e nesse jogo especificamente para você classificar, o Corinthians precisava ter vencido em termos de classificação, não conseguiu, complicou a sua vida, então ali você precisava de um gol, para depois tentar o segundo ainda. E ali era o zagueiro armando, o goleiro na área, o lateral por dentro, não tinha muito como ser diferente, gente. O Corinthians martelou e não conseguiu vencer o jogo. Paciência, primeira derrota do Antônio, classificação muito difícil a partir de agora, mas a gente vai ter que esperar para entender se vai classificar, se tem alguma chance remota de classificação, e isso pode dar um gás para o time na reta final, ou não vai classificar e vai ter que usar agora uma intertemporada para pensar nos outros objetivos da temporada, como a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E detectar algumas carências a mais, tem zagueiro que vai chegar, se vai pensar no lateral esquerdo ou não, e se o Coronado, né, de que forma que ele vai entrar nesse time, muita gente imaginando que poderia ter sido diferente. Não sei se seria. Com esse muro estacionado da Ponte à frente da área, de uma forma muito estratégica e eficiente, não sei se o Coronado conseguiria algo diferente. Talvez um chute a média distância. Mas isso o Garro e o Rojas também têm, e eles não conseguiram ser efetivos nesse quesito também. Enfim, agora é pensar no que vai acontecer quarta da Inter de Limeira com o São Paulo. Se a Inter vencer, o Corinthians está fora. E depois, nesses dois próximos jogos, que o Corinthians precisa vencer, Santo André e Água Santa. Depois ver o que acontece com os outros dois e ver se dá para chegar na fase final. O que fica disso? Não foi o Antônio que virtualmente eliminou o time do Paulista, foi a campanha do Mano Menezes. E o Antônio agora tem mostrado uma evolução do time com os jogadores que chegaram e tem uma perspectiva, um horizonte muito mais positivo para a sequência. Resta saber se essa sequência vai ser ainda no Paulista ou não, ou só no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Vamos bater 1 milhão? Eu conto com você. Até a próxima.